E assim, meu dia já começou a 1000 por hora. Eu tava dormindo, acordei, obviamente. E tava tudo tranquilo, eu tava assistindo um vídeo. Tava de boa, era um dia como um outro. E aí minha mãe chega, assim, de repente, no quarto. Ela chega branca, assim, de pálida. E ela chega toda nervosa, assim. E ela faz a seguinte pergunta: Paulo, tô viva? Eu tô viva? E aí, vocês já podem imaginar aonde foi a mente do palhaço, né? Eu falei, que pergunta? A essa hora da madrugada, minha mãe chega perguntando se tá viva. O que eu vou pensar, né? Ela, viva você tá, quem dirá eu. Depois dessa eu não sei, mãe, onde é que eu tô? E aí eu tava tentando entender o que tava acontecendo, ela entendia menos ainda. E o tempo foi passando, né? Ela começou a se explicar, começou a ficar mais nervosa, falando, Paulo, eu tô viva, tá tudo bem, eu tô aqui mesmo, eu não lembro como eu vim parar aqui, isso aconteceu, eu não sei. Eu tentando acalmar ela, né, falando, calma, tá tudo bem, você tá em casa, você chegou aqui, tá tudo tranquilo. E aí eu fui tentar averiguar a situação, né, fui conversando com ela não se lembrava de nada, não sabia porque tava naquela agitação. Aí eu vi que ela tava com os machucados no braço, né, aí eu fui ver, ela tava com a motinha dela na garagem. Aí eu vejo a moto sem o retrovisor e com escapamento estourado. Aí eu falo, pronto, minha mãe caiu de moto. Aconteceu alguma coisa e ela não se lembra. E como ela já caiu de moto outra vez e acabou dando um problema na perna dela, ela criou, assim, um trauma muito grande disso. E eu imagino que foi um choque gigantesco pra ela. E foi o que logo eu falei pra ela, assim que eu percebi, eu já falei, olha mãe, o que aconteceu é que você tá em estado de choque, né? Aconteceu uma coisa traumática pra você provavelmente se envolveu em um acidente, aconteceu alguma coisa, e foi tão forte essa coisa traumática que ele simplesmente bloqueou a sua mente e fez com que você não se lembrasse de nada. Ele apagou da sua memória e você veio no piloto automático até em casa, entrou e foi lá no quarto falar comigo. Então o que aconteceu é que você simplesmente está em estado de choque. Então se acalma, porque se acalmando suas memórias vão voltando e você vai entender a situação. Mas não adiantou muito, ela continuou insistindo, né, perguntando, falando pra eu beliscar ela, pra ter certeza que ela tá viva, né, e eu não rejeitei, né. Parecia o Seu Madruga beliscando o Kiko. Mas eu tava ali tentando acalmar ela, eu vi que as coisas na moto não foram muito graves, sabe, foi realmente o retrovisor ali que saiu, tem uns raladinhos ali, uns que já estavam, outros novos, assim, não faz tanta diferença. E o que pegou mesmo foi o escapamento ali, tá meio estourado, uma partezinha, né, um encaixezinho que tem ali que impede dele fazer um barulho danado. Mas eu tava tentando entender a situação, falando o que aconteceu, que minha mãe caiu de moto é um fato, mas como? E porque ela não se lembra já tava muito claro, mas ela insistia, né? E aí foi passando, e aí a situação ao invés de melhorar só foi piorando. E aí ela me vem com outra, assim, depois dessa de perguntar se estava viva, ela pergunta, será que eu matei alguém? Aí pronto, aí mais uma vez minha cabeça vai pra meu lugar, e tentando falar, mas ainda, você anda 20 por hora, pra você matar alguém, essa pessoa precisa estar muito mais, ela precisa estar muito em mais estado pra você conseguir matar uma pessoa andando a 20. Ela tem um velotrol que ela chama de moto, né? E ela anda bem devagarzinho, então isso aí não é uma coisa a se pensar, né? E ali eu tentando acalmar ela, falei, não, mas você não fez isso, se você tivesse feito isso, primeiro que você não ia ter agilidade de sair correndo e ninguém ia te ver, ninguém ia tentar te parar, assim. É muito improvável que isso acontecesse, assim, sempre tem alguém na rua, sempre tem alguém passando, e quando isso acontece, a sua conduta não vai ser essa de querer escapar, de querer fugir, não, você iria prestar os socorros e tudo mais. Então isso não é uma coisa que você faria no piloto automático. Assim, independente do susto, o susto poderia mais te travar do que te impulsionar. E eu conversando com ela ainda insistindo com essas coisas, eu parecendo calmo por fora, mas por dentro tava a mil nervos, mas eu sabia que eu tinha que manter a calma, porque eu não podia transparecer essa coisa, porque a situação só ia piorar. E vocês sabem, eu não sou a pessoa mais estável do mundo, eu não sou a pessoa mais confiável nessas situações, mas ali eu tive que fazer o que dava mesmo, tive que usar
tudo que eu tinha pra acalmar a situação. E aí as coisas foram acalmando, minha mãe falou que tava com dores ao redor do corpo ali. E aí eu fui perguntando se tava tudo bem, né, com ela, se aconteceu alguma coisa. Ela olhou, tinha só alguns arranhões superficiais, assim, nada de grave. E aí o tempo foi passando, ela foi se acalmando, e aí até que ela recobrou as memórias, né, aí ela ficou aliviada, ela olhou pra mim com alívio e falou que lembrou o que tinha acontecido. E simplesmente o que aconteceu foi um acidente, um incidente, sei lá, envolvendo um cara de bicicleta que cortou a preferencial dela, assim, cortou um pare e veio de um ponto cego e o cara tava errado, assim, o cara realmente tava errado. Falou que tinha uma mulher que viu também ali, que tava varrendo a calçada e também afirmou pra ela que o cara tava errado, que ela não teve culpa. E isso acontece, tipo, assim, esses caras de bicicleta, algumas vezes eles têm tendências a causarem acidentes, assim. Mas ali eu imagino o que aconteceu. Pelo que ela descreveu, ela tava numa via e tinha até reduzido pra fazer a curva, tava bem na hora da curva. E aí, quando ela foi fazer a curva, o cara veio do nada e passou na frente, e aí os dois se estrubicaram, mas o cara tá bem, né? Isso vale ressaltar, o cara só teve alguns arranhões, assim como a minha mãe. E ele tava bem, ele ajudou minha mãe, tudo mais, assim. Ele teve a sorte que era minha mãe, porque se fosse qualquer um pouquinho mais rápido, né, andando pelo menos na velocidade normal, que geralmente se anda uma moto, um carro, o cara não estaria bem, não. Mas como minha mãe anda a 20, né, que nem eu falei pra ela, tava tudo certo. E aí, no fim, ela recobrou as memórias, tudo, mas as coisas ficaram tranquilas, só que você sabe que a minha mente, ela não vai ficar tranquila, ela não vai deixar isso passar, né? Ela vai ficar ali me atormentando pelo resto do dia.